Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Meu nome é Chester e eu faço análises sobre as notícias, os acontecimentos principais na área de política internacional, nacional. E eu queria falar sobre essa reunião do clima, do Biden, que aconteceu ontem, com 40 países mais importantes do mundo. Eu já escrevi no Chester News, no blog, sobre essa questão do clima, que parecia que já estava havendo uma união, de acadêmicos no mundo inteiro, empresários e governos nessa questão da Amazônia. Bom, o clima ele é muito importante, ninguém pode negar que o mundo, se ele não parar de poluir e de acabar com a devastação, a vida na Terra corre risco. Só que tem muita coisa que está acontecendo de uma forma meio que não muito honesta, O professor de Harvard, por exemplo, que eu citei no meu artigo Chester News, ele falou assim: quem vai invadir a Amazônia para salvar o mundo? Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia e salvar o mundo, E quem acompanha o canal sabe que teve uma ONG militar ambiental que criaram. A OTAN criou um órgão de alto nível para dar a entender que pode usar a força militar nessas questões ambientais. Eu venho notando que, por exemplo, eu fui um dos favoráveis, que dei sugestões de fazer colocar o exército, para combater os crimes ambientais. O Bolsonaro fez isso, o Mourão também. Não só eu, vários outros analistas, militares e civis falaram que seria bom colocar as Forças Armadas para crimes ambientais. Enfim, a operação foi um sucesso, Foram muitos criminosos ambientais presos, diminuiu bastante o desmatamento. Aí você vê, qual que foi a repercussão disso na mídia mundial? Nada, zero. Então por isso que eu falo, tá tendo já uma guerra híbrida contra o Brasil na questão da Amazônia e do clima, porque não interessa o que a gente faça, não interessa que o Brasil tem uma parte imensa da floresta protegida, tem umas legislações mais rígidas ambientais do mundo, a gente tem a matriz energética mais limpa, a gente criou o etanol, que é um combustível limpo, inclusive algumas potências fizeram boicote para que ela não desse certo. Então, assim, o Brasil tem muitos defeitos, mas a gente tem, igual o Bolsonaro falou no discurso dele do clima, a gente tem a Embrapa, que criou a tecnologia do agroindústria, que produz mais em menos espaço. Então, assim, a gente não é um vilão ambiental igual querem fazer. E foi muito chato, O Biden, o Bolsonaro discursou por último e o Biden não viu o discurso do Bolsonaro. Então, assim, não interessa o que o Brasil faça, seja exemplo na área ambiental, a gente está tendo uma narrativa de que a gente é vilão. Então, assim, está tendo um claro movimento mundial para tirar a Amazônia da soberania do Brasil. Isso daí para mim fica muito claro, Porque uma guerra híbrida é quando assim, você faz o máximo possível, ninguém ouve, ninguém tá nem aí. Então assim, não importa que o Brasil fez duas operações grandes de combate a crimes ambientais, colocou o exército, aí mostrou, jornais não falaram nada, internacionais, ninguém fala nada. Então assim, estão querendo demonizar, alguns jornais franceses fizeram charge do agronegócio brasileiro, como se estivesse destruindo floresta. Então assim, na verdade, eles querem boicotar o nosso agronegócio, o desenvolvimento do Brasil, Os Estados Unidos e Europa, a OTAN, elas não querem que a Rússia, China e Brasil se desenvolvam. Então eles estão partindo, usando a questão ambiental, que é uma questão nobre, só que com fins estratégicos para bloquear o nosso desenvolvimento e quem sabe até tirar a soberania da Amazônia do Brasil. Essa é a minha opinião. Eu vou colocar alguns vídeos e artigos Chester News que eu fiz escritos sobre essa questão na descrição do vídeo. Eu acho que tá tendo uma coisa estranha aí. Por exemplo, o Biden não vê o discurso do Bolsonaro na linguagem diplomática, isso é uma ofensa muito grave. Igual na ONU, por exemplo, quando os caras do Irã, os diplomatas do Irã falavam, a delegação de Israel saía e não precisa ser mestre em relações internacionais para saber que você
ignorar um discurso de uma pessoa, um líder, é uma falta de respeito, de falta de consideração. Então, assim, e também mostra, assim, não importa o que o Brasil falar. A gente quer fazer uma cúpula do clima e falar o que quiser, né, entendeu? Então, a União Europeia e os Estados Unidos, eles estão agindo com arrogância nessa questão. Eles querem se colocar, só que assim, os Estados Unidos poluem muito mais, a União Europeia também. O Japão, por exemplo, soltou lixo radioativo no mar. Eles têm usinas nucleares, usinas de carvão. Então, assim, o Brasil está longe de ser um vilão. Esses países que acusam o Brasil de problemas ambientais são muito mais piores. Eles têm lixo nuclear, eles têm carvão, eles têm, assim, coisas horríveis na questão ambiental. Eles não têm uma legislação que nem passa perto da nossa. No Brasil, se você mata uma onça, é mais grave do que matar uma pessoa no trânsito culposamente. A gente tem uma legislação ambiental muito rígida, nenhum país do mundo tem uma tão rígida quanto a nossa. Inclusive, a Polícia Federal viu que tinham pessoas estrangeiras botando fogo na Amazônia de forma criminosa. Então, assim, tá toda uma narrativa aí sendo criada para transformar o Brasil em vilão. Não interessa o que o Bolsonaro fala, não interessa que o desmatamento diminuiu, não interessa que teve operações militares que prenderam vários criminosos ambientais, isso não interessa. Porque para a narrativa dos Estados Unidos e da Europa, o que importa é o Brasil ser um vilão ambiental. Mesmo eles jogando lixo radioativo no mar, jogando carvão, combustível fóssil, né? Eles têm muitas usinas nucleares. Então, assim, nada contra, mas o Brasil está muito longe dessa loucura que querem passar aí. E eu acho que numa guerra híbrida, a gente tem que ter uma guerra de informação. Eu gostei muito, parabenizo a nosso governo, porque o Bolsonaro ele soube ter um discurso centrado, com as metas, eles aumentou as metas mais ambiciosas ainda, entendeu? Então, assim, eu gostei da postura do Brasil. Realmente, eu fiquei feliz com a postura do Bolsonaro. Ele citou dados, argumentos concretos, entendeu? O Brasil, inclusive, sediou a Rio 92, a Eco 92, para os mais jovens não sabem, mas foi um dos começos dessa questão ambiental. O Brasil sediou uma cúpula muito importante na época, com quase 200 países, quase todos os países da ONU, entendeu? Então o Brasil não é nenhum pária, não. Tem coisas, tem crimes ambientais, teve queimadas, teve. O ministro do Meio Ambiente, o Salles, falou algumas besteiras, falou, mas não é para todo esse alarde, não, que querem causar. Eles querem internacionalizar a Amazônia, isso é um medo antigo dos militares, um receio que parece que tá sendo operacionalizado agora. Esses incêndios criminosos na floresta e essa questão. Bom, é isso. Essa é a minha análise. Gostei do discurso do Bolsonaro, enfim. E tem uma questão aí que estão querendo o mundo inteiro contra o Brasil nessa questão. A questão ambiental ela é importante, mas não é assim que se resolve que é emergência climática, não, vamos invadir o Brasil. Isso aí não é assim que se resolve as coisas, né? Essa ONG militar aí, ambiental, para falar que é criar emergência climática, usar as forças armadas da OTAN contra o Brasil, isso daí já está virando uma outra questão já. Estão querendo usar a questão ambiental para roubar nossas riquezas da Amazônia, que lá tem muito petróleo, tem muito minério, e o mundo está em crise, está em pandemia. Então eles podem querer roubar a Amazônia para dar um turbo na economia deles. Isso não tem nada de salvar o meio ambiente no mundo, não. E é isso, bem-vindo ao canal. Se inscrevam para receber as melhores análises aí, estratégicas do analista Chester. Um abraço a todos.